Nós temos aqui duas perguntas. Como se livrar do medo? A outra pergunta é como lidar com o estresse. Nós realmente sabemos o que é o medo ou não? Nós sabemos o que é o medo? Todos nós sabemos o que é o medo. Todos nós sabemos o que é o estresse. Mas é verdade isso? Nós sabemos o que é o medo? Já nos aproximamos de verdade do que é o estresse? Essa é uma pergunta bastante interessante. O que nós temos do medo, que nos assusta, que nos apavora, que nos causa o medo, reparem, é a imagem do que nos causa medo. Nós temos a imagem do que nos causa medo. É o que nós temos do medo. Mas realmente nós não nos aproximamos do medo. Nunca nos aproximamos do medo, da verdade do medo. Então, o que nós temos é uma imagem do que nos causa medo. Portanto, temos uma imagem do medo. Assim, nós não temos uma aproximação da coisa chamada medo. Veja como é interessante a gente investigar isso aqui. Quando eu me aproximo de alguém, eu estou diante dela ou dele ou da ideia que faço sobre ela ou ele. Em geral, é assim que nós nos aproximamos da vida, com uma ideia, com um quadro mental, com um conceito, com uma opinião, com um pensamento, com uma imagem. Nós podemos descobrir a verdade do medo, mas apenas quando nós nos aproximarmos dele e olharmos de perto o que ele significa. Isso vale também para o estresse. Como lidar com o estresse? Como lidar com a ansiedade? Vivemos ansiosos, vivemos com medo, vivemos estressados, mas nunca nos aproximamos de verdade do fato do medo. Estamos estressados, estamos com medo, estamos ansiosos, estamos vivendo esses quadros de sofrimentos psíquicos. Eles estão presentes. O ser humano vive assim há milênios. Nós aqui estamos trabalhando com você o fim para o medo. Veja, não se trata de alguém lidando com o medo. Alguém lidando com o medo é alguém? O que é alguém? Se eu perguntar quem é você, você vai me dar uma descrição de quem é você. Essa descrição de quem é você é uma ideia que você faz sobre quem você é. Ou seja, quem é você? Uma imagem. Esse você, essa imagem, é esse alguém. O fim do medo não é alguém lidando com o medo. O fim do medo não é alguém lidando com uma imagem do medo. O fim do medo é a verdade de que não existe essa coisa chamada medo sem alguém. Vamos ver isso aqui com você. O seu medo está presente porque você está presente no medo.
Não há separação entre o seu medo e você. Agora, o seu medo é a imagem que você tem de si mesmo nessa experiência. Percebam o quanto nós precisamos aprofundar isso aqui para o fim do medo. Aqui estamos lhe desafiando a tomar ciência de ter uma aproximação do que é o medo, se aproximando em um olhar direto para o medo. Então vamos em parte aqui, colocar por parte essa coisa. Você tem medo da mulher, você tem medo do marido, você tem medo do seu empregado, você tem medo de que algo que você passou ontem, no passado, se repita amanhã para você. Ou possa acontecer daqui a 2 minutos. Então, o seu medo, repare, ele se baseia numa relação entre você e essa dada coisa. Essa coisa é o marido, é a esposa, o filho, uma doença. Mas essa doença, esse filho, essa esposa, essa coisa é um pensamento. Você não tem medo dissociado da presença do pensamento. É na associação com o pensamento, é na relação com o pensamento que surge o medo. Então, quando você tem medo da sua esposa, o que você tem da sua esposa é um pensamento, é uma imagem, a pessoa que ela representa para você. Percebe? A pessoa que ela representa para você é que lhe assusta, mas essa pessoa é um pensamento em você sobre quem ela é. Você não a conhece, mas você conhece ou reconhece a imagem que você tem dela. Reconhecer ou conhecer essa imagem é algo que a imagem que você faz de você, sobre quem é você, note, esse alguém que você acredita ser você, é que está fazendo esse reconhecimento ou esse conhecimento dessa imagem. Assim, notem o que temos na presença do medo: o pensamento. Reparem como isso é importante. O medo está presente em você em razão do pensamento. Não há medo sem pensamento. Me mostre um medo sem o pensamento. É a presença do pensamento que atemoriza. Algo vai me faltar. Com algo terei que lidar. Algo acontecerá. Veja, isso tudo está no pensamento do futuro. Com base numa memória ou lembrança do passado. Tudo é pensamento. Diante de um acidente, se houver espaço, intervalo entre a ocorrência, que é o acidente, e esse eu, esse alguém, nesse intervalo, nesse espaço, haverá pensamento. Então haverá medo. Mas se acontece nesse instante, nesse exato segundo, um acidente, não há medo. Porque não existe espaço entre aquele que observa e aquilo que é observado. Entre esse que está no acidente e o acidente.
Se não há intervalo, não há espaço, não há pensamento, portanto, não há medo. É fundamental nós termos uma aproximação da verdade, da vida. E é o que estamos tendo agora aqui. Por exemplo, a questão da morte. Não há medo da morte. Há só o pensamento sobre o desconhecido, que é a imaginação do pensamento sobre o que pode vir a acontecer na morte. Então, a morte representa medo. Mas se a morte acontece nesse instante, de imediato, sem alguém para pensar sobre isso, como não há pensamento, não há medo. Então, é sempre, repare, é sempre a presença do pensador com o pensamento que sustenta o medo. Tudo bem? Você não tem medo do que acontece nesse instante. Você tem pensamento sobre o que pode vir a acontecer nesse instante. Então, o medo está presente. Podemos eliminar de nossas vidas o medo? A resposta para isso é sim, quando eliminamos o pensador. Então, podemos nos deparar com a vida como ela acontece, a cada momento, sem esse tempo criado pelo pensamento. Isso é o fim do medo. Porque é o fim do futuro, porque isso é o fim do passado. Então, rompemos com esta condição de medo. Há milênios o ser humano vem vivendo com medo. O medo está em tudo. Todos têm medo. Enquanto alguém existir nessa ideia de existência, de separação, de dualidade, existe esse que existe e existe a vida. Existe esse vivo e a vida. Existe esse que existe na existência. Nessa dualidade, nós temos a presença da separação e, portanto, do medo. Então, notem, a resposta para a pergunta como me livrar do medo? A resposta para essa pergunta é se livrando desse sentido do eu, desse alguém, desse pensador, desse que assenta sua vida, sua estrutura de existência, de existir no pensamento. Nós temos o fim do medo. Essa é a forma real de se livrar do medo. Se livrando do eu, desse sentido de alguém presente na vida, na experiência, no existir, no acontecimento. Então, aqui nós estamos envolvidos dentro desse trabalho para a visão da verdade, daquilo que é a vida, sem esse alguém, sem esse pensador, sem esse eu. Então, nós temos o fim para o estresse, o fim para o medo. Mas temos o fim para todos os sofrimentos psíquicos, para toda desordem que se assenta nesta dualidade, neste eu e o não eu. Esse não eu sendo o estresse, a ansiedade, a depressão, o medo, o sofrimento. Então, essa dualidade é isso que os sábios na Índia chamam de Dvaita.
essa dualidade. O fim para essa dualidade é conhecido pelos sábios indianos por não dualidade ou Advaita. Assim, Advaita, note, Advaita é a não dualidade. É a realidade da vida como ela acontece, sem esse elemento que é o eu que se separa para viver seus dramas, seus traumas, seus desejos, seus medos, seus estresses, seus aborrecimentos, suas chateações, o seu movimento egocêntrico. O nosso empenho aqui está em investigarmos a verdade desse eu. Observe que esse eu é sinônimo de presença, de história, de memória, de lembrança, de recordações, que são pensamentos. Pensamento é experiência passada, guardada na memória e surgindo agora aqui para fazer uma leitura da vida, uma leitura do que acontece. Reparem, aqui está a separação, aqui está o problema. Podemos viver a vida sem a leitura do que ela representa? Sem qualquer pensamento sobre o que será? Sem nos ocuparmos com qualquer história de identidade do eu, do ego, desse mim, no passado? Podemos viver a vida nesse momento sem o pensamento eu fui, eu sou, eu serei? Assim nós temos a eliminação do tempo. A eliminação do tempo é a eliminação do pensamento. A eliminação do pensamento, que é a eliminação do tempo, é a eliminação do passado, do presente e do futuro. Então, o passado, o presente e o futuro não é uma realidade agora. Perdeu totalmente a importância, porque o pensamento perdeu a importância. Vejam como é importante termos ciência da não importância desse modelo de pensamento que sustenta esse alguém, esse eu, esse ego. Amanhã nós temos um compromisso às 3 horas da tarde. É um compromisso e temos aqui a lembrança. Veja, é um pensamento funcional, prático. E estamos falando também de um tempo prático, objetivo, que é o tempo cronológico, o tempo do calendário. Estamos falando de um amanhã no calendário, de um tempo cronológico, a partir de uma lembrança técnica, funcional, prática. Podemos viver a vida apenas fazendo uso desse tipo de tempo, de memória, desta noção de tempo e pensamento, apenas nesse aspecto, no aspecto prático, objetivo, direto. Veja o que estamos dizendo aqui. Todo problema surge quando o eu, esse mim, esse alguém, coloca nessa aparição o sonho do tempo.
Eu fui, eu sou e eu serei. Então, esse eu tem coisas dos quais ele tem que se livrar. E tem coisas que ele precisa alcançar. É aqui que está presente o sofrimento. É aqui que está presente a ilusão. Então, quando aqui tratamos com você do despertar espiritual, quando tratamos com você da verdade desse despertar da consciência espiritual, estamos falando com você do surgimento de algo novo, presente, aqui e agora. É a realidade deste ser, que é consciência, que é felicidade. Essa é a natureza da verdade de ser. Isto é realização de Deus, ou iluminação espiritual, ou nome que você queira dar para isso. Estamos falando com você de uma qualidade de vida livre do tempo psicológico. É bem interessante a expressão que alguns usam, eles chamam de mente inabalável. A qualidade de ser consciência, felicidade. Essa qualidade de vida livre deste centro que é esse mim, é esse eu, é esse ego. É a presença de um estado natural além desta mente egóica. Eu não chamaria isso de mente inabalável. Eu diria que é a realidade da não-mente. Então, essa mente livre de todo esse peso psicológico desse alguém, desse eu, desse ego, é a não-mente. A verdade desta mente livre, desta mente inabalável, é a ausência do sentido da mente egóica, desta consciência egóica, que é a natureza de Deus, aqui e agora. Como se realiza isso nessa vida? A palavra satsang significa o encontro com a verdade. O momento onde juntos, através de um trabalho de autoinvestigação, de direta autoobservação vivencial, nós podemos juntos tomar ciência desta realidade. Podemos tornar claro para nós mesmos a ciência desta realidade divina. Então, nesses encontros, nós trabalhamos o fim dessa ilusão. Nesses encontros chamados satsang. É uma palavra em sânscrito que significa o encontro com a verdade, o encontro com a realidade. Reparem o que estamos juntos apresentando aqui, olhando juntos aqui, tornando viável aqui para todos nós a possibilidade de uma investigação sobre nós mesmos. Não se trata de alguém falando e alguém ouvindo. Se trata de uma investigação da natureza da ilusão desse alguém, desse mim, desse eu, nesse instante. Então, temos a presença da investigação da natureza da verdade. Isso é satsang. Ter uma aproximação de nós mesmos agora aqui, aprendendo a observar o movimento do eu, desse mim, desse ego. Apenas observar, olhar. Você olha o pensamento, olha o sentimento, a emoção, a sensação, a percepção. Você olha a experiência,
Mas repare, nesse você fica o olhar, mas esse você perde a importância. Então, o que é ter uma aproximação nesse instante do medo, da ansiedade, do estresse, ou de toda forma de sofrimento psíquico? É se aproximar dentro de um olhar onde esse você, esse eu, esse alguém não entra. Então é possível sim, nesse instante, um olhar sem o observador, um perceber sem o percebedor, tomar ciência sem alguém nesta ciência. Então nós temos o fim desta dualidade. E quando não há mais essa dualidade, não temos mais o movimento do pensamento, porque não temos mais essa distância entre o que aqui está e esse para quem isso aqui está. Quando não há distância, temos somente a vida acontecendo. E quando ela acontece sem esse elemento que se separa dela, nessa ilusão que o pensamento sustenta, nós temos o fim de toda a confusão, de todo o sofrimento, de todos os problemas. Portanto, esse é o nosso empenho, o nosso trabalho aqui. Esse é o nosso envolvimento aqui. Nós estamos trabalhando isso aqui nesse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Então, eu quero que você compreenda isso. Estamos trabalhando isso para, nesta vida, assumirmos aquilo que é a verdade do que somos, quando o sentido desse eu, desse mim, não está presente. Nós temos encontros aqui online para investigarmos isso juntos. São os nossos satsang online. Eles ocorrem nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. Nos aproximamos com perguntas, com respostas, dentro de uma aproximação nessa descoberta do que é a meditação. Então, são 2 dias que trabalhamos juntos aqui essas questões do despertar de nossa natureza divina. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros que ocorrem em alguns períodos do ano. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui esse convite. Nesse momento, aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Satsang é esse encontro com a realidade. Nesse encontro, você está nesse espaço, que é aquele no qual a realidade surge, a realidade aparece. E você se torna